Meus amigos, vocês sabiam que o Lula está em desespero? O Poder 360 publicou hoje que o Planalto está monitorando passo a passo e de forma ativa a visita do Flávio ao Trump. A gente já fez um vídeo aqui sobre esse assunto, mas agora eu vou te mostrar por que o Lula está tenso. Quais são os 5 grandes medos do Lula na visita do Flávio Bolsonaro ao Trump em Washington. O que está tirando o sono do Lula? Vou te contar agora. Eu sou André Marcílio, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e vou pedir a vocês que, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no nosso canal e deixem o seu like, deixem o seu joinha nesse vídeo. Os 5 medos do Lula. Quais são os 5 grandes medos dele nessa viagem do Flávio para o encontro com Lula? Primeiro, a foto. A foto, uma foto, meus amigos, a gente sabe muito bem aquela história, uma imagem vale mais que 1000 palavras, um aperto de mão com Trump, um olhar, um abraço e etc. Tudo isso pode fazer com que seja usado na campanha, pode ter um efeito destruidor na campanha do próprio Lula. Por quê? E aí vem o segundo medo, uma foto, uma demonstração de proximidade pode demonstrar que exista um apoio entre Trump e Flávio Bolsonaro. Se o Trump demonstrar apoio ao Flávio Bolsonaro, óbvio que isso significará para todos nós, para as pesquisas eleitorais, para a opinião pública, um apoio do Trump ou do governo norte-americano a uma das candidaturas. E não será a candidatura daquele que busca ser reeleito, daquele que hoje é o presidente do país, que é o Lula. Portanto, uma escolha, uma demonstração de apoio e de escolha do governo norte-americano a um governo de oposição, a uma candidatura de oposição ao governo vigente hoje no país, é um troço que claramente correrá feito rastilho de pólvora pelo mundo e até mesmo, e sobretudo pelo Brasil, e demonstrará. Isso acabará reverberando nas pesquisas eleitorais. O terceiro ponto, e isso já circulou à imprensa também, eu vou te explicar, é a soberania. Por que a soberania? Porque o Flávio Bolsonaro já deu entrevistas dizendo que pretende conversar com o Trump sobre tarifas. E não é para impor tarifas a conversa que o Flávio vai fazer. A conversa que o Flávio vai fazer é no sentido de buscar reduzir tarifas. E se isso acontecer, meus caros, o discurso mais potente que o Lula tem hoje em dia, sobretudo contra a direita, é a de que ele defende a soberania, é a de que ele, Lula, consegue evitar que os outros países ultrajem o Brasil, derrubem o Brasil. E se o Flávio Bolsonaro voltar de uma viagem dessa com uma promessa ou com uma demonstração ou até mesmo com a derrubada de alguma tarifa, o discurso de que o Lula defende a soberania acaba, porque o Flávio terá negociado em favor da soberania se ele conseguir a redução de algum tipo de tarifa ou de alguma tarifa que existe hoje entre os dois países. Isso trará também como consequência um benefício comercial e, vamos dizer assim, para a opinião pública, representará que o Flávio foi lá fazer aquilo que o Lula não conseguiu fazer na sua visita. E aí veio o quarto medo, que é o protagonismo. O próprio Lula, vamos aqui nos recordar, saiu com as mãos abanando da última viagem que fez com o Trump. Não quis nem holofotes, fez um encontro às escuras, às escondidas dos holofotes e dos microfones da imprensa. Se o Flávio for lá e conseguir, como eu mencionei, seja apoio, seja algum tipo de redução de tarifa, seja algum tipo de parceria, enfim, seja o que for, isso dará a ele, que é a oposição ao governo eleito, um protagonismo que o próprio Lula não consegue hoje possuir na relação que ele tem com os Estados Unidos. E aí vem o último medo do Lula, que são as pesquisas. As pesquisas, certamente, qualquer tipo de redução de tarifa, qualquer tipo de apoio, qualquer tipo de foto, qualquer tipo de protagonismo representará para o Flávio Bolsonaro um aumento ainda maior nas pesquisas em relação a um governo Lula que está em queda em razão de tudo que nós vimos nos últimos anos. Vamos aguardar. O ponto é que essa visita pode ser um divisor de águas, um virar de chave nas eleições deste ano. E por isso Lula está com medo. Esses são 5. Ele deve estar com uns 13 medos. Deixa aqui o seu comentário. E fique com a gente que a gente traz aqui informações quentíssimas toda hora para você.